Vamos conversar com a doutora Maitê hoje sobre metabolismo lento. Aproveita para tirar suas dúvidas. E o que é o metabolismo para as pessoas entenderem, Maitê? O metabolismo é o quanto o nosso corpo funciona, tá? Então as pessoas que têm o metabolismo acelerado, elas gastam muita energia, então elas podem comer mais. As pessoas que têm o metabolismo lento têm que comer uma quantidade menor para se sustentar. E o que faz com que uma pessoa tenha um metabolismo ou uma fase, porque pode ser fase também, né? Pode. Que a gente está com o metabolismo mais acelerado e outros que a gente está com ele mais lento. Isso é muito interessante, Kátia, porque a gente acha que é só genético, né? Ah, aquela pessoa é sortuda, ela tem um metabolismo acelerado, ela pode comer de tudo. A genética da gente interfere em 60% a 70% do metabolismo. Quer dizer, tem o resto que a gente pode mudar, né? E quanto mais você tem massa muscular e perde gordura, você acelera esse metabolismo. 10% vem da nossa comida, que é a termogênese alimentar. Então tem alimentos que fazem acelerar o metabolismo e quanto mais você come, mais o corpo gasta energia para isso. Tipo né? Gengibre? Tipo gengibre. Quer já ver essas Vamos coisinhas mostrar? aqui? Porque a gente já entende o que são esses alimentos, né? O gengibre é um deles. Gengibre consegue acelerar mais de 10% o nosso metabolismo. Olha, é bastante, né? Outra coisa que o que mais acelera é a pimenta. Mas qualquer tipo de pimenta? As pimentas mais fortes. Mais ardidas. Chama-se capsaicina, é uma substância que deixa a comida ardida, né? Mas eu posso também, com o auxílio de um médico, fazer um termogênico turbinado em cápsula, né? Exatamente. Através de alimentos, né? Então, por exemplo, a gente teria que comer 10 gramas de pimenta. Gente, é muita pimenta. É muito. A Então, boca da gente vai inchar desse tamanho, né? nem dá. E também pode dar hemorroida, né? É verdade. Mas o que a gente faz em cápsulas, a gente consegue fazer isso manipulado, a quantidade certa diária para o organismo, né? Por exemplo, aqui, ó, chá verde. O chá verde também acelera o metabolismo. Quanto? Mais ou menos 4 litros de chá verde por dia. Gente, quem consegue tomar 4 litros de chá verde por dia, né? É difícil. É difícil. Então a gente também consegue fazer em cápsulas. Em cápsulas. Né? Alho é um termogênico importante. Cafeína é um dos termogênicos mais importantes que a gente tem, muito usado em medicina do esporte, justamente para acelerar o metabolismo. Mas a cafeína no café, No mas chá. no chá, mas não no refrigerante à base de cola, porque a gente tem o restante. Porque tem o faz açúcar mal, né? junto e outros componentes, Tá. né? Aí a gente fala, por que tem salmão, tem... Carne vermelha. Quando a gente fala de alimentação, não existe só a quantidade da caloria. É quanto o nosso corpo gasta para queimar aquilo. Então, quando a gente tem proteína, o nosso corpo demora mais ou menos umas 7 horas para digerir. Por isso que mata a fome da gente, né? E por isso que o corpo vai trabalhando muito. Se você vai numa churrascaria, você não fica com a barriga cheia. Eu nem consigo comer muita carne, eu como um pedaço de carne, o resto come palmito e outras coisas. Então, olha que interessante, o ovo e as proteínas, a gente demora 7 horas para digerir mais ou menos, Mesmo e saciedade. o ovo? O ovo um pouco menos. Essas carnes que, por exemplo, carne vermelha, que mais você tem uma digestão lenta. Tá. Quando a gente come carboidrato, além de engordar mais, demora 2 horas para ser metabolizado e para ter saciedade no cérebro. E aí depois tá com fome, vai atacar na bolacha, né? De novo no carboidrato. Então as pessoas às vezes acham que é só a quantidade, não, é a qualidade dos alimentos, tá? Tá. Maçã. Maçã demora mais para ser digerida. Ai, por que será? E tem um índice glicêmico mais leve, ele libera açúcar devagar. Então não dá aquele pico glicêmico, tipo Igual- que a laranja dá, né? Isso. Igual quando a gente fala coma batata doce ao invés da batata normal. Por quê? Porque a batata doce libera o açúcar devagar. Então você consegue ter um metabolismo mais acelerado e absorver menos energia possível, tá? E o salmão? Salmão é um tipo de proteína também que tem menos gordura? Não. Não? Todo mundo acha que salmão é super light. Ele tem quase a mesma quantidade de proteína, só que ele tem gordura. Os branquinhos do salmão, eles são gorduras. Agora, se ele é de cativeiro, não tem ômega, né? Não tem ômega. Então, às vezes a gente come peixe cru que você vai estar ingerindo ômega 3. Não. Ômega 3 a gente tem que ser de peixes lá do fundo do De mar. águas profundas e geladas que comam aquela alga, porque é a alga que faz virar o ômega 3 do peixe, né? Exatamente. Ou a gente também tem que comprar o ômega 3, que aí ele já tem a sim. substância adequada, né? Mas não pensar que o peixe, por ser salmão, porque Não. ele pode ter um monte de corante, né? E às vezes é esses de cativeiro que você não tem a quantidade necessária, né? Você alimenta o peixinho de uma forma para abater rápido. Então, realmente,
Os salmões que a gente tem hoje em dia, e atum também, que muita gente fala, atum tem, mas é atum lá da... Por isso que atum, quando eles encontram aqueles de pescaria, eles são gigantes, e caríssimos. Né? Porque eles vivem numa profundidade muito grande, né? Sim. Então a gente tem o pilar da genética, Tá. 10% é termogênese alimentar e o restante, 20 a 30%, é exercício. Então, quer dizer, se eu tenho mais gordura do que músculo, o meu metabolismo vai ficar mais lento. Se eu tenho mais músculo do que gordura, ele agiliza, né? Por isso que com a idade a gente vai perdendo massa muscular e acumulando gordura por causa dos hormônios e a gente vai desacelerando o metabolismo. Por isso que a gente não pode ficar presa só no peso, né? E por isso que a gente que tem às vezes uma genética com dificuldade para emagrecer, não é só falar minha genética é ruim. Vai ter mais dificuldade, mas você consegue o teu objetivo final. Então não é, eu não consigo. É mais difícil, mas consegue. Olha, meu professor Celso da academia, ele fala assim, tá gostoso? Tá cansada? Tô bem cansada, mas tá quase morrendo? Não, então trate de quase morrer. Porque se você não leva o seu corpo a uma sensação incômoda, é porque você não tá no seu limite. E Muito para bem. rasgar mesmo, quebrar a molécula da proteína, você tem que estar no incômodo. Não é conseguindo conversar enquanto a gente faz exercício que a gente está fazendo a coisa certa, né? E quanto mais hipertrofia, mais ganha massa muscular, mais você acelera o metabolismo. E uma coisa bem interessante, perder caloria é uma coisa e acelerar o metabolismo é outra. Qual é o exercício que mais acelera o metabolismo? Mais acelera o metabolismo? É o que trabalha com os músculos? Esse é a longo prazo. E a curto prazo? É um que está bem na moda. É a corrida? Que eu tenho que manter no meu batimento cardíaco? Não. Esse é para resistência. Mas se eu mantenho o meu, né, para minha idade, para minha altura e meu peso, em 130, 135, eu não queimo gordura? Mas você faz isso contínuo ou você vai Faço intercalando? uma hora. Não, contínua. Aí você está aumentando resistência. Ah, é mesmo? Olha então tem que só, fazer como? é o HIIT. Tiro? É o HIIT. É o HIIT. Que é HIIT, né? Height Intensity Interval treinamento, Então eu training. tenho que dar O que aqueles tiros. São tiros de treinamento de alta intensidade. O que é isso? Existem até 4 fases. Primeira fase, você gosta de exercício, Kátia? Eu adoro. Olha só, você vai fazer isso. Vou fazer. 2 semanas, você vai Tá. correr 15 segundos na pauleira, A 10 ponto tanto 11. o quanto Quase você quiser, morrendo. o máximo da tua vida. Tá. Ou subir escada, ou pular corda, o que você quiser. Tá. Aí você fica 60 segundos, 15 mais segundos só correndo nesse pauleira, limite? pauleira, Tá. 60 andando devagar. 10 vezes. Só isso? 15 segundos contra 60 andando devagar? Não é passeio? Segunda fase. Ah, 30 segundos na pauleira tá. e 60 devagar. Cada fase é uma semana. Isso, Tá. de 1 a 2 semanas. Tá. Você já vai querer fazer em 3 dias, Vou né, começar Kátia? amanhã. Eu sei que você vai E começar. depois vou pondo tudo no meu Instagram. Isso. Aí, terceira fase. Terceira. Você vai correr muito, 30 e Tá. descansar 30, só que são 18 vezes. Tá bom, os outros Sem são parar. 10. Tá. Última fase. Vão ser 25 sequências. 25 de Quanto? Adivinha? Aí piorou. 60 correndo no limite e 30 Quer passeando. matar? 30 correndo e 15 descansando. É, mas também não muda muito, porque 15 descansando, você mal faz o batimento cardíaco voltar ao Sim, normal, né? 25, sem parar. E o caminhando é a quanto? O caminhando você é o teu limite. É passeio na vem do shopping? Não, é aquele passo pelo menos vai na esteira uns 4, 5 km por hora, Ah, tá. tá? Tá bom, vou fazer isso. Quero 4 ver. fases. Vamos ver a primeiro de quem? Ah, não é a pergunta, é o metabolismo. Tô uma anta hoje mesmo. Uma pessoa magra tem um metabolismo mais rápido do que uma pessoa que está acima do peso. Mito ou verdade? É, mito e verdade também. Depende, Depende né? da pessoa. Então, uma pessoa que é magra, nem sempre tem um metabolismo mais acelerado. Às vezes ela se esforça mais, Sim. né? Então, por exemplo, a pessoa é magra, porque ela come de tudo e é magra, não. Às vezes ela faz atividade física, né? No final do dia tem que fechar em azul e não em vermelho. Ela Quanto você come consumiu, intervalado, quanto gasta, né? Ela come mais proteína do que carboidrato. Então, não é assim, pessoa magra. Não, a gente sabe que os mais magrinhos têm um metabolismo acelerado. Quem é aquele que come e é magro. É, mas
Todo mundo já teve uma fase que era gordinha. Bom, eu emagreci quase 9 quilos, né, Maitê? Sim, sim. Mas aí você começa a ver como era uma fase que você estava trocando, comendo mais carboidrato. Então, mais pão. Às vezes eu comia 2 pães de manhã. Sim. Pão, bolacha, arroz e feijão. Aí você come muito macarrão. Então, se a gente vê, não é a quantidade, é a qualidade desses alimentos também, E você né? vê, na tua família, nem todo mundo é tão magrinho. Nada, todo mundo é gordinho. Não é? A tua mãe. Um monte de gordura Que é uma... abdominal. Ai, eu adoro a tua mãe. A minha mãe tem as pernas É fininhas, bonitinha. mas ela tem bastante gordura abdominal, diminui bastante. Mas tem Uhum. bastante gordura abdominal. Minha família inteira tem gordura abdominal. Então não é pra falar que é a genética Não. favorável. É que você faz muita atividade física, Kátia. E eu não paro. Eu subo, vou pra casa, eu moro no 9º andar. Eu subo de escada, eu desço de escada. A gente faz atividade na academia, a gente corre em casa, na esteira. Quer dizer, não tem milagre. Você tem que fazer a sua parte, né, Maitê? E às vezes você come aqui uma coisa ou outra que você também tem Até que fazer doce isso. eu como, mas aí eu tenho que... Chega em casa, você não vai compensar. comer doce, né? Não. E a gente come doce em casa só de sábado ou domingo, Isso. não come todo dia. Que é o dia do lixo. Mas nem um lixo total, é um lixo moderado. Sim. Então, quer dizer, isso não te faz infeliz. Isso te faz feliz, porque você sabe que você vai ter... E a gente tem mais disposição do que a gente tinha antes. E não quem é? faz atividade física se permite a comer coisas gostosas de vez em verdade. quando. Porque comer é muito bom. É muito bom, mas não dá para comer pastel todo dia. Não é? Vamos ver mais uma. O metabolismo das mulheres é mais acelerado do que o dos homens. Mito. É o oposto, não é? Na verdade, os homens saem ganhando aí. Por causa de hormônios. A mulher tem estrógeno, por isso que a mulher tem celulite e o homem não tem. Você vê, o homem, por mais que esteja acima do peso, você não vê ele com celulite. Não vê celulite, é Porque a verdade. testosterona, que é o hormônio masculino, não tem tanto acúmulo de gordura. Na verdade, a testosterona ganha massa e seca a gordura. E os hormônios da mulher foram feitos para a gente ter mais gordurinha. Por quê? A gordura que faz a produção de leite. Quer dizer, o corpo da gente pensa, eu vou estocar, porque ela pode engravidar, e aí Sim. já vai estar com o corpo pronto para amamentar o bebê, né? Então, se a gente faz a mesma dieta, o mesmo tipo de exercício num homem e numa mulher, o homem sempre sai ganhando. Mais essa pra gente. Negativa, né? Vamos ver mais uma. O sono tem relação com o metabolismo. Verdade. Verdade, né? A gente precisa dormir em torno de 8 horas por dia. Tudo bem que existe o ciclo circadiano. Tem pessoas que demoram 5, 6 horas, dormem e estão bem, Estão e tem bem. pessoas que não. Mas o que acontece? Quando a gente dorme, o metabolismo cai, a gente tem picos de GH, hormônio de crescimento, e a gente começa a elevar o cortisol. Então, quem não dorme direito vai desregular o cortisol e o GH do corpo, O cortisol é aquele lá do estresse, né? que é o hormônio do estresse. E o GH é do crescimento, mas ele que faz a troca de gordura por musculatura, tá? Então, por isso que com a idade a gente vai perdendo massa muscular, bracinho e perninha curtinhos, pequenininhos, e a barriga aumenta. Por causa dessa alteração e por causa da testosterona que cai nos homens e a menopausa das mulheres. Por isso que a gente tem que ganhar massa muscular, né? Por isso que com o passar da idade, a gente tem que priorizar a musculação. Olha só, e a gente fala, ah, não, vamos fazer para pessoal de idade a hidroginástica. Não, se você pensar em termos de metabolismo, tem que pegar pezinho, não forte para não se machucar, mas priorizar a musculação na terceira idade. Mas hoje, as academias do país todo têm ali profissionais capacitados com um funcional, que é você usar o peso, mas em menor quantidade. É mais a ação da gravidade que vai fazer vai dar dificuldade para o exercício, né? E musculação não é necessariamente os aparelhos, é aula, né, de funcional, que você usa a corda, que você usa a força do Aqueles teu próprio elásticos, peso, menina, elástico. quase morre. Ave Maria, você vai começar a aula com a gente Bom. amanhã, hein? Vai ver só. E é gostoso, gente. Você sai de lá morto. Você sai que você não tem vontade nem de jantar quando você faz à noite. Mas por quê? Porque o teu corpo está no limite e depois você vê que isso te dá mais ânimo. Para dormir, você dorme melhor. No outro dia, você acorda mais disposta. Não é? E também dá peso na consciência, né? É difícil sim. fazer exercício. Aí você sai do exercício e come um prato de arroz e feijão? Não. Não. Depois do exercício é sempre proteína, para a gente conseguir ainda recuperar a fibra muscular, acelerar o metabolismo, catabolizar e não sentir tanta fome, porque dá saciedade para o cérebro por 7 horas. Que é bastante, né? Vamos ver mais um. Pessoas com metabolismo baixo sempre estarão acima do peso. Ai, graças a Deus que isso é mito, né? Porque não dá pra ser, Por quê? né? Então vamos desmistificar isso. Ai, metabolismo lento, você sempre vai estar acima do peso. Não, o seu sacrifício vai ser maior. Porém, você consegue. Senão a gente ia estar...
família de carimbado, né? Não tem como, né? Então existem remédios para acelerar metabolismo, existem alimentos para acelerar metabolismo. Como a gente falou, os treinos, a atividade física personalizada vai melhorar o metabolismo. Dormir 8 horas por dia acelera o metabolismo. Que mais? Fazer exercício de manhã, às 8 da manhã, também dá um pico de acelerar metabolismo. E hormônios. Existem hormônios que engordam, existem hormônios que não. Então, também verificar se os hormônios estão corretos. Bom, volto que tem milhares de dúvidas. Quer tomar uma aguinha? Karina, beber água gelada de manhã ajuda a acelerar o metabolismo? Boa pergunta. Não só de manhã, Karina, mas beber água gelada ou quente morna acelera o metabolismo. Mas por quê? Ou gelado ou quente morna? Porque a nossa temperatura corporal é em torno de 35,1, 35,3. Você ter uma temperatura para cima ou para baixo faz as células terem que trabalhar mais para poder regularizar essa temperatura. Para trazer esse equilíbrio, né? Tudo que faz o nosso corpo trabalhar mais faz com que a gente emagreça, né? Então, por isso que às vezes essas dietas que tem de jejum intermitente, elas emagrecem a curto prazo, mas a longo prazo, você não comer de 3 em 3 horas vai abaixando o metabolismo. Então em 10%. Não ajuda, né? Então, essas dietas, assim, são legais, mas pra gente fazer a curto prazo e não para sempre. Né? Isso. Vamos ver mais uma? Beatriz, é verdade que pular as refeições faz o metabolismo ficar mais lento? Então a gente acabou de falar, né, Beatriz? Você adivinhou que a gente ia falar disso. Então, na verdade, toda vez que a gente está comendo mais vezes, o corpo está trabalhando mais. Não só isso, o cortisol não vai dar picos, que o cortisol, quando aumenta, ele informa teu corpo. Essa pessoa não come direito, então vamos armazenar a próxima vez, porque o nosso corpo, ele quer ter um estoque de energia. Então, comer de 3 em 3 horas, sim, acelera o metabolismo. Mas comer direito, né, gente? Não é comer um chocolate. Tem gente que fala que barrinha de cereais, mas vê quantas calorias tem uma barrinha de cereais? Isso mesmo. Come 3 barrinhas de cereais, dá 600 calorias. Não, então, às vezes esses nuts também, que a gente castanha, é para comer um punhadinho pequeno por dia. É altamente calórico. Então, é 2, 3 por dia. Não é para se entupir disso, né? Vamos ver mais uma. Rosana, como todos os dias, à noite, uma tapioca com queijo branco ou peito de peru. Para variar o cardápio, às vezes misturo com um ovo. Quero perder peso, mas disseram que eu posso engordar, porque tudo vira gordura, já que à noite o metabolismo é mais lento, é verdade? Na verdade, Rosana, aí tá tendo uma inversão de conceitos. Por quê? Quanto mais vocês ficarem sem comer, vai até desacelerar o metabolismo. Então tem que comer. Mas o que a gente tem que comer? Principalmente proteína à noite, porque o corpo deita e dorme, o metabolismo cai. Tudo que vira açúcar, fruta à noite, frutose vira glicose. A tapioca é carboidrato. Vai né? virar gordura. Isso, se você não usar dentro de 8 horas esse açúcar, Kátia, isso daí vai virar gordura. E como normalmente a gente janta e vai dormir, ou vai deitar para assistir televisão, quer dizer, fica em repouso, não adianta, né? Com certeza. Então, Rosana, se você estiver comendo essa tapioca ou crepioca antes do exercício, muito bom. Agora, se for pós-treino, usar o omelete, não usar a tapioca junto. Uma omelete não com pão. Eu adoro omelete com pão, mas não pode de noite o pão, né? É igual salada, se é Caesar salad, coloca os croutons, aí não adianta. Não adianta, né? Nem aquele molho cheio de gordura. E aquele bando de queijo que eles colocam nessa Caesar salad, aí você crê que você tá arrasando, tem 1.200 calorias. Com saladinha. Aquele queijo Roquefort, queijo não sei o que, não é? E pior de tudo é sopa. Então. Muitas pessoas entendem, sopa é coisa light. Não, sopa de batata, mandioquinha. Se põe macarrãozinho, capelete. E arrozinho. Não. E agora me deu até água na boca. Aquela polenta mole com couve e linguiça fritinha. Gente, não vai rolar, né? E aí você pensa que a gente come, toma só sopa? Não. Põe umas brusquetas, umas torradas com azeite, orégano, não é? Um monte de pãozinho. Então aí não pode. Faz isso no almoço, né? Sim. Então, às vezes, não é o que está comendo, é a qualidade desses alimentos. Vamos ver mais uma? Giovana, o que podemos fazer para deixar o metabolismo sempre ativo? Muito bem, Giovana. Fazer atividade física, priorizando o HIIT, que é você fazer de alta intensidade, e a musculação para fazer uma manutenção. Comer de 3 em 3 horas. Como a gente mostrou, preferir os alimentos que aceleram o metabolismo. Se a tua genética não é favorável, procurar um endocrinologista para poder te orientar, medicações que aceleram o metabolismo, ver seus hormônios e se estão corretos, dormir bem e ser feliz. Que não ter estresse.
Estresse todo mundo tem, mas a questão é como a gente lida com eles, né? Agora, você estava falando de temperatura, enquanto você respondia para a Giovana, fiquei eu matuscando aqui. A gente vai entrar no inverno, quer dizer, dias com uma temperatura muito mais baixa. Numa época boa, para a gente começar uma atividade física, quer dizer, o corpo da gente, para trazer para a temperatura certa, ele vai queimar muito mais gordura. Exatamente, por isso que a gente sente mais fome no inverno. Mas aí a gente faz exercício físico e substitui a fome pela atividade, né? Olha como o nosso corpo é inteligente, ele já sabe desse metabolismo que fica, né? Então ele pede mais comida. Então, inverno, fazer atividade física, você vai perder muito mais do que no verão. Essa é a hora certa da gente começar a pensar em tonificar ou emagrecer, né? E de peso, de massa gorda. Ah, sim. Porque no verão a gente desidrata. É, mas aí a balança, você já falou isso e é verdade, a balança não é o meio mais, assim, favorável para a gente ver como que está nosso peso real, né? A gente deveria fazer a bioimpedância, que é a porcentagem de gordura e musculatura do corpo. Nunca pensar em balança. Tá. Vamos ver a última de hoje? Kelly, retenção de líquidos no organismo tem a ver com metabolismo lento? Então, não tem a ver, tá? Retenção de líquido, a gente tem que pensar em parte cardiológica, que você não está tendo um bombeamento, que é insuficiência cardíaca, problemas de varizes, que você tem a retenção localizada, hormonais também, e mulher se desfavorece muito, porque a TPM é a carga de estrógeno, ele retém líquido, mas ele também murcha. Então, inchaço não tem a ver com metabolismo. Tem Boa que buscar pergunta. a causa desse inchaço, Exatamente. Né? Agora, quando o médico resolve ali fazer os exames, verificar direitinho e descobre qual a causa desse inchaço, também tem formas naturais da gente deixar o corpo livre do inchaço, não tem? Sim, porque o inchaço retém líquido que aumenta o peso dessa pessoa, né? Então, quando a gente regula todo o metabolismo, você também consegue desinchar com facilidade, descobrindo a causa disso. Agora, gente, lembrar que esse nosso espaço aqui é importantíssimo, mas é prestação de serviços, não é diagnóstico. Embora a doutora Maitê seja uma excelente médica, aqui ninguém consegue ver teus exames, conversar contigo pessoalmente, te ver, fazer as aferições e tudo mais. Então não dá para fazer diagnóstico não pela televisão. Vá ao médico, aí o médico pessoalmente, com os exames em mãos quando necessário, faz o diagnóstico e te orienta com o melhor procedimento para você seguir. Siga a orientação do seu médico e não se automedique, né? Sim, com o que certeza. parece ser uma bobagem pode ser um grande problema depois, né, Maitê? Sim, e você alterando o metabolismo, você pode ter consequências no futuro. Então, saber fazer isso. E quem sabe fazer isso é um médico, não é a gente não, viu? Olha, vou passar o site da doutora Maitê Pimentel, www.indoc.com.br, indoc.com.br, acessa lá que tem várias matérias legais para você entender um pouco mais de como você pode cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, não é só a sua, que tem que incentivar o marido, os filhos, a mulherada que está assistindo a gente, né, Maitê? E mudança de hábito interfere na mudança de hábito familiar. E tem 1000 formas da gente se alimentar bem, vai para um parque passear, se divertir, ainda é higiene mental e faz atividade, né? Com certeza. Beijo, Bel. Obrigada, Até. viu? Até amanhã.